Fala pessoal, é com felicidade aí que eu anuncio que chegamos ao 59º episódio do meu podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje eu converso com o professor Elvio Afonso sobre o controle do treinamento esportivo. Há muitos anos atrás, eu tinha terminado a minha graduação ainda, eu fui num evento de treinamento esportivo e eu estava numa apresentação, numa palestra sobre periodização e naquela época essa já era a minha dúvida, né? Eu lembro de ter perguntado ao professor assim, professor, tudo bem, eu entendo a ideia dos microciclos, eu entendo a ideia dos mesociclos, mas como a gente vai saber se realmente o atleta está se adaptando da maneira que a gente gostaria? Como a gente vai saber se o atleta está preparado para poder treinar? E ele me respondeu, poxa, Guilherme, por meio de controle bioquímico, por meio de controles e análises de sangue, por exemplo. Então é isso que eu converso com o professor Elvio. Acompanha aí. Beleza, Elvio? Tô te vendo. Tudo bom? Boa noite, tudo bom e com você? Boa noite, tudo certo. Não tá com sono não, né? Pouquinho, hoje foi um dia puxado aqui, mano. Pessoal, vamos lá então. Tô vendo o pessoal fazendo pergunta aí, ó. Beleza. Vamos lá que vocês vão saber da pós aí também. Então, pessoal, nosso bate-papo hoje é sobre controle do treinamento, sobre bioquímica, sobre monitoramento do treinamento. Estou aqui com o professor Dr. Elvio Afonso e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. O Elvio trabalha com alto desempenho, mas eu acho que a ideia, Elvio, é a gente também pensar na galera que trabalha às vezes com iniciantes, com personal, para que a gente possa pensar num público maior aí. Então eu queria que você se apresentasse, por favor, e destacasse um ponto muito importante. Fala pra gente onde você tá bom? Agora. Vou falar a hora, aqui é meia-noite e 3. Bom, meu nome é Elvio, né? Você já me apresentou, Afonso. Eu tenho a primeira parte da vida mais voltada para a área de exatas e depois dos meus 25 anos fui para a educação física e aí sim especializações e mestrado, doutorado nessa área de controle de carga de treino. Trabalhei como personal muitos anos, como preparador físico muitos anos, personal trabalhei uma única vez e depois acabei ficando na fisiologia e bioquímica e hoje em dia acumulo essas áreas aí de controle de carga de treino com o Comitê Olímpico e lá na clínica também atendendo pessoas que são esportistas e praticantes de atividade física, né? Hoje, há 2 semanas, eu estou aqui em Serra Nevada, no Centro de Alto Rendimento, aqui na Espanha, com uma parte da Seleção Brasileira de Natação e marcha atlética, monitorando aí a última fase antes de partir para Paris. Legal. Você tá com o pessoal do ciclismo também? Ou eu. Não sei se Não, eu vi uma. Não? Eu vi uma postagem sua num carro assim na estrada, não devia ser o pessoal de marcha. é porque tem muito ciclista ali naquela região. Ah, beleza. E, enfim, o centro de treinamento aqui está cheio, tem gente de todo lado. Japão, Espanha, Alemanha, Ucrânia, enfim, tem muita gente, porque essa reta final, né, tentando dar aquele último gásinho ali para performar mais ainda lá nos jogos. Elvio, como é que foi essa sua aproximação? Eu vi que você tem uma especialização em treinamento esportivo, certo? Você Tem fez uma em até pela. treinamento e uma em fisiologia. Eu também tenho uma pós-graduação, inclusive pela Gama Filho, que eu vi que você cursou também. Sim, Por que que na época você decidiu fazer uma especialização em treinamento esportivo? O que que bom, te motivou? na verdade, assim, para você conseguir permear pelas áreas, pelas ciências do treinamento, você precisa ter a base na saída da graduação, que é, no meu ver, a fisiologia e o treinamento esportivo. Para você entender as respostas fisiológicas e as matérias que são basilares aí do treinamento, que vai falar de periodização, que vai falar de carga de treino, efetivamente, né? Então, assim, para quem quer trabalhar com esporte, independente do nível, Do né? nível? Aham. Estudar fisiologia e treinamento esportivo é fundamental. São pilares aí fundamentais, né? O professor Thiago está aí também, ó, ele participou da live de semana passada. O Elvio, quando eu fiz a minha especialização em treinamento esportivo, a minha ideia era ser treinador de natação. Então, fiz uma especialização em natação e, mesmo assim, depois fiz outra especialização em treinamento esportivo. Justamente com essa visão. Eu preciso entender do meu esporte, mas eu preciso entender de periodização, de treinamento e etc. O Elvio, Exato. essa preocupação com o controle de treinamento, apesar de ser antiga, eu acho que ela está mais em evidência agora, não é? Na verdade, a gente tem uma evolução tecnológica que permite um controle de carga mais efetivo atualmente, né? Ainda sem dar nenhum spoiler aqui da parte da bioquímica, que a gente ainda vai falar um pouco, mas
mesmo na carga externa, hoje a gente tem acelerômetros, dinamômetros, GPS, coisas que quando eu me formei, isso era assim, uso restrito de pesquisa científica em algumas grandes universidades. Hoje a gente tem isso mobile, né? Na palma da mão, ali no celular, você consegue controlar muita coisa. Então, eu quero crer que hoje em dia o controle de carga se deve estar muito em evidência, muito pelo avanço tecnológico. Mas aproveito aqui para chamar a atenção. A tecnologia, ela não substitui os conhecimentos basilares. Estudar fisiologia, estudar treinamento esportivo é fundamental, inclusive para você maximizar o entendimento das tecnologias. Perfeito, perfeito. Você usou um termo aí que é carga externa. Você poderia trazer para a gente por que essa ideia de carga externa? Porque antigamente também, quando eu fiz a minha pós-graduação, só se utilizava o termo de carga de treinamento. Sim. E agora a gente tem essa ideia de carga interna e carga externa. O que seria isso? Existem várias nomenclaturas, né? Algumas linhas de pesquisadores gostam até de ter carga de uma forma geral e a carga interna não chamar de carga interna e buscar o entendimento de preço fisiológico, de desgaste, enfim. Mas, verdadeiramente, o que a gente tenta é didaticamente separar o que o indivíduo produz e o que ele depleta das capacidades dele de alguma maneira para produzir algum movimento, independente do que é. Então, se tem salto, se tem tiro, sprint, giro, volume grande, né? Isso tem um preço fisiológico. Seu metabolismo vai ter que metabolizar todos os resultados dessa contração e relaxamento muscular que acontece. Então, isso a gente nomeia didaticamente de carga interna. Acho que fica mais fácil o entendimento quando a gente pensa assim, ó, eu corro, eu nado e eu produzo um desgaste. Essa carga interna medida mede esse desgaste. E o que eu estou produzindo, 10 tiros de 50 na piscina. X tempo, essa é a carga externa. Internamente, isso me custou o quê? A gente mede ali de algumas formas. A propósito, você que é da natação, né? Eu desliguei os aparelhos aqui há meia hora. Eu fiz uma coleta 5 horas após o treino que acabou às 18. Legal. Estava revelando aqui para definir o dia de amanhã. Beleza, deixa eu tentar trazer uma outra ideia aqui. A gente nem entrou no nosso tópico, o Elvio pediu que a gente não demorasse muito, porque, como ele falou, ele está em outro país, lá é meia-noite agora, amanhã ele vai trabalhar. Mas, Elvio, eu queria que a gente pensasse agora o seguinte: o que a gente quer com o treinamento é o efeito positivo dele. Exato. Simplesmente os efeitos crônicos, que são as adaptações que vão levar a melhoras do desempenho. Exato. Então a gente poderia dizer que esse monitoramento, esse controle está preocupado tanto com a carga aguda quanto com a carga crônica, esse efeito? Sim. Se a gente pensar que, eu gosto de brincar com isso na graduação, né? Na pós-graduação eu vou ficar um pouquinho mais chato, mas na graduação a gente brinca assim, agudo, 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 crônico. Então, na verdade, a gente tenta identificar qual é a dose ótima do treinamento. Porque se essa carga for débil, for abaixo do que esse indivíduo já está adaptado, também não vai gerar uma adaptação biopositiva. Se a gente só gasta energia, é considerada uma adaptação bionegativa também, né? Então, a busca pela adaptação biopositiva é um preço fisiológico mais baixo e gerando algum incremento nas capacidades biomotoras. Você comentou antes aí da ideia da periodização, né, que é uma área que eu gosto muito. Oi, Tamires. Zé, presidente da Federação Portuguesa de Natação, Internacional de Natação. A gente poderia pensar, então, uma coisa que assim, talvez seja óbvio, mas acho que é sempre importante destacar. Nós teríamos os atletas, muitas vezes, realizando a mesma carga externa, mas isso não significa que eles se adaptam da mesma maneira a essa carga externa. Não. Em função das experiências anteriores, em função de uma condição momentânea. Então, esse controle que você faz consegue perceber essas diferenças entre os atletas também, mesmo que eles treinem a mesma coisa. Exato. Mesmo que a gente pense em adaptações de lastro fisiológico, né, de tempos de vivências, ainda tem uma carga genética que também vai favorecer para ter um preço fisiológico maior ou menor. Então, se 2 atletas fazem 10 tiros de 50 para um tempo super bom, internamente pode ser que um está pagando um preço muito mais alto. Se eu penso nisso só para essa sessão de treino, de forma aguda, isso está igual. Mas como é uma periodização, no dia seguinte, esse ele tem que cara treinar que pagou um preço mais alto vai ter um decréscimo no treino dele. Então, isso cronicamente vai gerar uma adaptação bionegativa.
E é interessante também, a gente percebe, a gente talvez esteja falando mais de uma área de fisiologia, mas se a gente for pensar em termos de biomecânica, o comportamento também muda, porque na Sem verdade dúvida, todos os sistemas estão interligados. O sem Michel está dúvida. destacando a importância dessa conversa, né, que os treinadores deveriam saber disso. Gestores também, Michel, perfeito. Porque muitas vezes os gestores cobram dos preparadores físicos, dos treinadores, um comportamento dos atletas que eles não estão preparados para manifestar naquele momento. Esse final de Legal, semana Elvio. eu fiz até uma Ah, maldade aqui, pegando uma carona nessa fala sua aí do sim? Michel, que um indivíduo, eu fiz uma postagem aqui, aí eu recebi uma pergunta assim, mas isso é muito caro. Aí eu postei uma medalha olímpica para ele e disse, eu considero isso um investimento. É, Não é... Então o gestor que está ligado nisso, às vezes, aprova um orçamento ali para a gente ter um controle melhor, para pagar uma pós-graduação para um funcionário seu, enfim, né? Tem uma série de coisas que a gente pode alavancar a modalidade a partir de investimento. Não encarar perfeito. como gastar dinheiro, né? Muitas vezes a gente reclama que alguns esportes no Brasil não se desenvolvem por falta de referência. Então é justamente isso, a gente está investindo na formação dos atletas para que se criem essas possíveis referências dos atletas que estão nos Jogos Olímpicos, por exemplo, para a garotada que está começando, né? Exato. Ô Elvis, vamos pensar agora nos treinadores, independentemente do nível que eles trabalham. Uhum. Por que isso é importante para eles na prática? Por que eu preciso saber disso enquanto treinador? Bom, o treinador que participa de uma equipe multidisciplinar, ou interdisciplinar, né, como queiram chamar, ele vai ter esses inputs de várias áreas. Pensando especificamente no controle de carga, pensando em fisiologia, ou se eu der um zoom mais na bioquímica, essa é uma função elo de várias outras. Porque a gente identifica, por exemplo, um status energético alterado e isso vai gerar uma interação com o nutricionista para ajustar a dieta. Perfeito. A gente identifica um status de prontidão alterado e isso vai gerar um input para o psicólogo do clube, para o preparador físico, enfim. E o treinador, ele é o manager de tudo isso. Então, se ele não entender dessas nuances, dificilmente ele vai conseguir fazer uma boa gestão desse grupo de profissionais, né? E aí o trabalho dele acaba ficando aquém do que Comprometido. poderia. Exatamente. Well, você comentou aí da situação que fala assim, pô, mas é um investimento muito alto, isso é muito caro. Vamos pensar em atletas mais novos, talvez ali de 12, 13, 14 anos, que a gente chama ainda que está na categoria de base, e a galera que está pensando em campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos. Se você pudesse indicar hoje algum tipo de controle para a galera que é mais nova, qual seria? E para a galera que é mais velha, mais avançada, que os detalhes talvez sejam mais importantes, quais seriam? Então, eu não classificaria pela cronologia e pela faixa etária. Eu classificaria pelo laço fisiológico e a identificação de um perfil fisiológico desse indivíduo. Bacana. Porque, por exemplo, se a gente tem nesses meninos de 14, 15 anos um traço genético mais para produtores de potência, o controle de carga é fundamental porque ele tem uma tendência maior a ter um número maior de lesões, a ter um consumo energético maior, a precisar de um controle maior do recovery, da recuperação. Então, o primeiro passo seria identificar o perfil fisiológico desse indivíduo e, a partir daí, paralelo aos objetivos esportivos dele, ter pacotes ali de controle, de monitoramento. Legal. Mas também preciso ressaltar o seguinte, boa parte desse controle que a gente tem hoje em dia disponível, point of care, né, que é uma tecnologia portátil e rápida de química seca e tal, se enquadra também no controle dos indicadores de saúde, porque a gente não pode pensar em performar Perfeito. sem ter saúde. Perfeito. A saúde vem antes, né? Opa! Então eu costumo brincar que tem uma pirâmide invertida, assim. Aqui em cima está a saúde, aqui embaixo tem. Ó, tem um monte de coisa aqui que eu não sei o que eu estou fazendo. Embaixo da pirâmide tem tênis, tem inscrição, tem palmar, tem traje, tem não sei o quê. Só que a saúde está lá em cima, essa pirâmide está invertida. Se você não estiver saudável, nenhum traje vai fazer você nadar mais rápido. Legal. Você citou a ideia da química e vou falar agora da bioquímica, né? Da fisiologia, da bioquímica. São duas disciplinas que eu acho que todo profissional de educação física entende que são extremamente importantes, mas que se eles puderem fugir, eles fogem. Como que a bioquímica te ajuda a fazer todo esse controle? Fala, Abdala, professor do nosso curso aí também. Como que a bioquímica ajuda a você, Elvio, e também aos treinadores, né? Porque, tipo assim, eu sou um treinador, vamos supor que eu trabalho lá com futebol.
Eu não quero ser bioquímico, mas por que que é importante que eu entenda para poder conversar com você na hora que você for me passar as informações? Normalmente, quem trabalha acumulando fisiologia e bioquímica, e aí, obviamente, treinamento esportivo para entender dessas particularidades, aperta a tecla SAP da bioquímica e entrega para o treinador ali já numa linguagem mais acessível para ele, por óbvio, né? Mas um exemplo prático, você falou do futebol, seria assim, esse jogador está pronto para o próximo jogo? O próximo treino seu é um intervalado de alta intensidade, e esse jogador está pronto? Criando um pouquinho de polêmica aqui, que eu sempre gosto de falar disso, o futebol às vezes controla muito no GPS. E aí eu pego o número de tiros, número de acelerações e eu não estou olhando para dentro, quanto que isso está custando para esse indivíduo. Então a gente consegue medir quanto de desgaste muscular tem, qual é o tempo que recuperou, a resposta inflamatória. Então, vários cenários que te permitem ajustar a sua periodização de treino para maximizar a performance do seu atleta. Eu trabalhei uma vez, tive contato com um treinador de polo aquático que era estrangeiro, que veio para o Brasil, Elvio, e a gente está falando sobre controle de treinamento, mas mais preocupado com o movimento, com a biomecânica. E ele falava assim, não, eu sei quando o jogador é bom quando ele faz gol. Se o jogador não faz gol, ele não é bom. Okay. Só que ele não entende que às vezes essa manifestação do gol ou a ausência do gol, ela se deve a um ambiente fisiológico que é inadequado. Exatamente. E ele só vai manifestar isso no jogo, correndo, nadando, pedalando, depois de algum tempo, né, onde ele já está numa condição tão ruim que talvez seja até mais difícil de recuperar esse atleta. Exatamente. Alguns indicadores que são impossíveis de ter um controle sem ser pela bioquímica e que impactam diretamente nisso. Por exemplo, no futebol, na natação, em várias modalidades hoje em dia, a grande diferença desses ciclos, dos últimos 2, 3 ciclos olímpicos, é que a intensidade subiu demais. Né? Então, assim, a técnica é premissa, ok, mas a intensidade está num nível altíssimo. Quando a gente está falando de intensidade alta, a gente está falando em maior gasto energético. Quando a gente está falando em maior gasto energético, a gente está falando de glicogênio muscular e hepático. As atividades intensas. Exato. Rapaz, eu estou fazendo umas coisas aqui que não sei o que está acontecendo aqui, não. Para mim não dá certo, não, só você. Mas eu não tenho a menor ideia que é isso. E aí, por exemplo, a gente mede tudo isso. A gente mede capacidade de estoque, capacidade de via glicolítica naquele dia. Legal. Então, eu poderia chegar para você, como treinador da natação, e falar assim, Guilherme, hoje, esses 2 de 3 de 50 que você programou na pancada, para esse, não vai sair. Ah, por que não vai? Porque não tem estoque de glicogênio bastante para ele ativar essa via e fazer um treino de qualidade. E aí o treinador, e aí até complementando a resposta anterior, o treinador precisa entender disso para fazer sentido para ele. Sim. Porque não é que eu não vou respeitar a sua periodização. Eu estou sendo pago para te dizer que hoje vai ter que alterar a periodização, porque esse atleta, o estado dele de prontidão, por uma incapacidade energética, precisa alterar a sua periodização. Beleza. E isso não dá para fazer um controle subjetivo, entendeu? Eu ia te perguntar justamente sobre o controle subjetivo. Imagina um atleta chegar para você e falar, coach, hoje eu estou com o meu nível de magnésio mais baixo, eu acho melhor. Meu glicogênio, estou sentindo que ele não está muito alto. Meu glicogênio hoje eu senti... Porque ele vai sentir on-off. Ele vai sentir assim, hoje eu estou morto. Sim. Pô, mas morto a gente não quer, né? Sim. A gente precisa... Mas vamos pensar naquela teoria da supercompensação. Vamos supor que a gente esteja num microciclo, numa semana, num período onde realmente as cargas teriam que ser mais intensas, e isso é intencional, e o treinador vai oferecer na frente, na semana seguinte, alguma coisa assim, um momento de recuperação. Esse controle continua sendo importante, mas não poderia talvez passar a ser desejado? O que você acha? Algumas coisas são desejadas. Algumas não deveriam ser, mas são. Sim. Então, eu vou te dizer, por exemplo, em um bloco de resistência, ou em um momento de resistência, já dando um spoiler aqui, vai sair um livro sobre periodização do treinamento meu, que está aí na editora já. Boa. Acho que é agosto. Então, se você está num bloco de resistência, ou se você está num momento de resistência, dependendo da nomenclatura, invariavelmente vão ter níveis maiores de resposta inflamatória. Desgaste muscular, ok. A gente vai ancorar isso. Mas pensando no agudo e no crônico, eu quero melhores adaptações. Eu, por exemplo, não quero que nesse momento de resistência tenha
baixas energéticas importantes. Senão ele nem consegue treinar também. Senão ele não vai conseguir performar na qualidade que você quer para que repetidas vezes isso transforme em maximização de performance. E aí, vale aqui uma dica de cabelo branco. Quando esse indivíduo está fazendo abaixo do que deveria por um descontrole de carga, na verdade você não está fazendo treino para gerar resiliência, para ele ficar mais... Você está destreinando ele, porque você está treinando ele para contrações musculares submáximas. Isso, cronicamente, vai gerar uma baixa performance. Legal. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que vão surgindo as dúvidas aqui, mas teve uma pergunta aí bacana. Como seria avaliado... Agora, espantou o som. Como é que seria avaliado o glicogênio? Você deu a ideia, vamos avaliar glicogênio, outros marcadores, mas como é que a gente vai avaliar esse glicogênio? É biópsia? Como é que a gente faz isso? Não, é sangue. Uma gota de sangue, 30 segundos, está feito. Que legal. A gente tem alguns caminhos para avaliar isso, né? Uma coisa que todo mundo... Assim, não é muito simples, mas eu vou tentar simplificar aqui de uma forma geral. Ressalvada a condição de janela entre a alimentação e o início do treino, né? O tempo entre isso, porque isso pode gerar um efeito também, e o uso de medicamentos também pode gerar isso. Uma hipoglicemia pré-treino pode significar uma baixa no estoque de glicogênio. Um nível de jejum de triglicerídeo também pode sinalizar, muito baixo, pode sinalizar uma baixa do estoque de glicogênio. Então, quando você bota o cara para fazer uma transição de via, né, subir a intensidade do treino, que ele precisa quebrar glicogênio muscular para empurrar essa glicemia no sangue, não tem, ela vai sinalizar para hipoglicemia. Só que aí a gente tem um comando central que, obviamente, graças a Deus, vai proteger, nunca contra a vida, a favor da performance. Nunca. Graças a Deus, senão a gente já tinha assassinado muita gente por aí. Então o cérebro vai cortar isso antes. Quando os sensores de hipoglicemia identificarem isso, vai cortar a performance. O atleta não vai performar. Então a gente monitora isso para que encaixe dentro da periodização os melhores momentos. Perfeito. Eu estou me lembrando aqui na época do mestrado que eu estudei CK e LDH. Eu queria saber se ainda são marcadores usados. E eu me lembro que era mais ou menos alguma coisa assim. Um valor normal de referência seria algo por volta de, para secar, algo por volta de 150. E eu lembro que na natação a gente achava algo por volta de 200, mas no futebol americano tinha atletas com 10 mil de secar. E mesmo assim eles estavam treinando e competindo. Eu queria que a gente conversasse agora o seguinte: como é essa diferença do não atleta, dos valores que a gente tem de referência quando a gente vai fazer um exame de sangue, do cara que é atleta? Muda muito? Porque você falou da ideia da saúde, né? Tudo bem, Guilherme, pode ser que tenha uma nova referência, mas e a saúde do atleta? Então, primeiro assim, a gente não usa em controle de carga pela bioquímica nenhum tipo de referência que coloque a curva de Gauss ali, a média. Então a gente sempre vai usar como se fossem os outliers. O indivíduo é controle dele mesmo. Legal. E hoje em dia, adiantando um pouco aqui, você falou da CK, por exemplo. A CK a creatina quinase, né, é um marcador de injúria muscular, de lesão muscular, né? Mas como a tecnologia avançou muito nesses últimos anos, imagine uma semana de treino começando na segunda-feira e a CK me sinaliza na sexta-feira. Eu tenho marcadores que me sinalizam na segunda. 3 horas depois da sua sessão de treino, logo eu consigo medir o desgaste muscular. Então, 24 horas depois, a CK dá um sinal mais ou menos. O que eu quero dizer é que existem marcadores precoces, que a gente consegue fazer minutos depois e já sinalizam. E a gente consegue fazer isso com tecnologia hoje portátil e muito rápido, coisa de minutos, alguns segundos, né? Então, assim, é uma coisa surreal. A gente consegue ajustar a carga de treino dentro do próprio treino. Legal. A gente não precisa nem esperar a próxima sessão. Então, é óbvio que isso é proporcional ao nível do atleta, né? Para um amador, para um iniciante, a gente não precisa de tudo isso, mas a gente precisa entender que existe isso para... Eu costumo brincar que é como um aparelho de som super potente. Você nunca vai botar o som muito alto, mas baixinho vai ter muita qualidade, né? Então, se você entende dessas tecnologias, para a base você vai saber trabalhar bem. Para o indivíduo que é amador, você vai trabalhar bem.
Você comentou aí dos testes que são mais subjetivos, as escalas de recuperação, de prontidão. O que que você acha delas? Até que nível, até que ponto elas são válidas? Então, existem várias escalas que são possíveis de usar, principalmente quando você aumenta o número de coletas e começa a melhorar a acurácia dela, né? Esporadicamente, nada vai ser bom. Até a Uhum. bioquímica vai ser ruim, porque você precisa de ter follow-up aí, precisa seguir esse cara para saber. Rapidinho, eu Mas, acho que esse é um grande problema, né? Muitas vezes a gente vai nos clubes também, conversar com os atletas, treinadores, e eles acreditam que numa única coleta a gente vai dar um montão de resposta para eles, não que a gente vai. vai solucionar os problemas técnicos. Não, pessoal, a gente precisa de sequência de medidas Exato, para a gente começar a entender, para depois falar, ó, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Desculpa, vai lá. exatamente, exato. E até porque, assim, se a gente for dar um exemplo muito simples, você produz 2 treinos iguais em 2 semanas diferentes. Eu vou medir essas 2 semanas. Invariavelmente, a performance tem que melhorar, mas o preço fisiológico tem que diminuir, porque senão a gente não está gerando uma adaptação importante. Então, se eu Legal. monitoro só um, mesmo que a performance seja boa, eu não tenho informação para você para dizer se o nosso programa de treino está gerando adaptações biopositivas, né? Então, Tem uma eu pergunta aí, esqueci o ó. que era a outra pergunta que você tinha feito. Esses métodos Ah, sim. subjetivos. Então, o que eu gosto muito de fazer é de melhorar a acurácia do feeling do treinador e do atleta a partir de um controle que tem uma acurácia maior. Então, o que eu faço Legal. é, eu fiz uma coleta, sei lá, de mioglobina para medir lesão tecidual. E vou ver com esse atleta, como é que você está se sentindo? Se fosse para você classificar subjetivamente, como você classificaria isso para mim? Assim, sabe? E aí eu vou meio que, entre aspas, educando esse atleta para entender melhor o corpo dele. Entender que às vezes a acidose não é uma incapacidade, às vezes, enfim, assim, a gente vai ajustando as cargas de treino, o feeling e do treinador também da mesma forma. Legal. Às vezes do fisioterapeuta, o gelinho faz bem ou faz mal? Vamos fazer o gelo, vamos medir aqui o recovery, vamos medir. Vamos pegar outro dia igual, vamos tentar uma outra estratégia, vamos medir de novo. Opa, aqui recuperou Opa, mais, hein? Vamos para cá, vamos para lá. legal, legal. Tem duas já perguntas aí, pessoal. Podem colocar nas perguntas de vocês. Uma é a seguinte, ó. Tem algum curso seu a respeito desses marcadores e quais equipamentos a serem usados? Pessoal, lembrando que o Elvio é professor do nosso curso de especialização em treinamento esportivo, que a gente está lançando aí pela Unisaúde Educacional. A ideia é que a gente faça live com alguns dos professores para vocês conhecerem a nossa proposta, tá bom? Manda ver, Elvio. Tem algum curso seu específico sobre esses marcadores? Tem alguns. Tem um curso mais robusto de biomarcadores no esporte, mas esse ano eu não abri turma, que ele é um curso de 3 meses, assim, é online, mas tem uma duração de 3 meses, que a gente tem alguns momentos juntos ali, minimamente, mas esse ano, por conta da Olimpíada, eu não consegui. Então, provavelmente, eu vou abrir em novembro, dezembro, vamos tentar. Que fala de equipamento, fala de tudo, mais robusto. Tem um só de lactato e glicemia para controle de carga de treino, E como é que eles acham o curso, Elvio? na Hotmart, na Tá plataforma bom, Hotmart. Depois eu beleza. posso até te mandar o link aí. Tudo Eu bem, não eu sou passo pro muito. pessoal. E tem um que eu gosto muito, que é entendendo os mecanismos de fadiga. Porque apesar de a gente achar que quando cai o disjuntor ali que o atleta desliga, que só tem um botão de on-off, porque a gente tem vários botões. Tem várias caixinhas das fadigas que podem fazer o disjuntor cair. Então eu gosto de discutir sobre isso, mas sem dúvida nenhuma na pós-graduação nós vamos falar bastante disso. Beleza, beleza. Tem uma outra pergunta do meu amigo Antônio. Caso eu meça a glicemia do meu atleta pré-treino, é um indicador da reserva de glicogênio? Só a glicemia? Então, de uma e ter certeza de que não tem uma alimentação de carboidrato, porque aí vai ter um bote de hipotensião e também que ele não está fazendo um medicamento que possa ser hipoglicemiante. Condições, se olhar para triglicerídeo e glicemia, pode. Chama atenção aqui, Sociedade Brasileira de Cardiologia é um livro plástico que você vai achar lá. Glicemia abaixo de 80 não pode nem fazer caminhada na praia. Precisa comer carboidrato para depois fazer o exercício. Então, parece que estamos falando de coisas muito rebuscadas, mas é fisiologia clássica. Legal, Né? legal, legal. Ô, Mirelle, deu uma travadinha aqui para mim também, mas eu consegui entender, tá bom?
Vamos lá, pessoal, começa a colocar as perguntas de vocês aí, por favor. Como a gente falou, o Evo está assessorando aí alguns atletas, ele está em outro país, fuso horário diferente, então para a gente não atrapalhar muito lá a rotina dele. O Antônio não conseguiu pegar, né? Ô, Evo, você consegue repetir de maneira breve? Porque pensei que tivesse travado só para mim, mas acho que travou para todo mundo. Então, vou repetir. Desculpa. Só dosar Vai lá. a glicemia é arriscado. Precisa garantir que não teve uma refeição muito próxima, rica em carboidratos, senão ele vai ter uma glicemia de rebote. Precisa garantir que esse atleta não está fazendo uso de medicamentos hipoglicemiantes. E olhar para o triglicerídeo de jejum também é uma boa sinalização. E tudo vai exigir que a gente fala até no processo de escrita, de fazer uma pesquisa, né, Elvio? Que a gente tem um padrão, que a gente tem um controle e tem a repetição daquilo. Porque se cada vez você mede com ambientes fisiológicos diferentes, as respostas serão diferentes, você vai ficar perdido. Tem um meu amigo teu aí te chamando, ó, de pivô nato do handball. Você é muito velho agora, tem pelo menos uns 30 anos pelo handball. Pessoal, começa a colocar as perguntas de vocês. Fala, desculpa, Elvio. Eu acho que aqui no centro de treinamento eles desligaram o Wi-Fi, por isso que está dando pau nisso. Eu estou no meu 4G aqui, mas eu estou a quase 3.000 de altitude, então eu não sei se isso vai funcionar bem, né? Vamos fechando aí. Pessoal, vê se vocês têm alguma pergunta. Eu vou colocar uma última pergunta minha aqui. Ô, Elvio, uma coisa, um termo, uma expressão, um conceito muito forte na periodização é o daquela curva de recuperação, que a gente tem que treinar os nossos atletas para eles estarem num momento de sub-recuperação, para depois no polimento, numa recuperação qualquer, eles melhorarem o desempenho. Você consegue acompanhar isso com esses marcadores bioquímicos e fisiológicos? Você consegue perceber esse desenho que a gente vê na literatura quando a gente fala de periodização? Consigo perceber esse desenho, mas é um conceito mais atualizado. Assim. Eu vou te... Você tem um treinamento amanhã de natação programado para os seus atletas. Vamos ver se ele tenta voltar aí. Então a ideia é o seguinte, pessoal, a gente está lançando um curso de especialização em treinamento esportivo pela Unisaúde Educacional. Semana que vem a gente tem uma outra live com o professor Juliano Spinetti, que trabalha com futebol, a gente vai falar sobre periodização, sobre avaliação do desempenho. Antônio, que pena, verdade. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Elvio, tu conseguiu voltar? Vamos encerrar para você poder descansar também. Maravilha, eu estou aqui, só está no 4G mesmo, que eles desligaram o Wi-Fi do centro de treinamento, que aqui já é 00:35. Sim. E aí manda um abraço pro pessoal aí, se despede. Né? Se despede aí do pessoal, deixa um alô e a gente pode fechar. Vamos lá. Não, maravilha. Depois a gente volta a fazer um papo aí, se você quiser. Talvez com certeza. Um horário diferente, enfim, não sei, porque aqui a gente está 5 horas mais, né? Então, um horário mais cedo aí talvez fique complicado. Mas nós vamos ter a oportunidade de conversar com todo mundo sobre esses marcadores. É bom que fica um gostinho de curiosidade. Eu só não queria deixar a última pergunta sem resposta, que foi da curva, né, de adaptação, de recuperação. Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um treino amanhã forte, programado, a N2 com seus atletas. É melhor que eles estejam com a curva de recuperação 100% recuperada ou 50% recuperada? Caramba, Elvio. Eu responderei primeiro que vários treinos de AN2 em alta performance vai gerar um efeito crônico melhor. Eu diria que depende da época do treinamento, mas eu gostaria que a sessão tivesse qualidade. Exato. E para ter qualidade, ele tem que estar recuperado, ele tem que estar numa condição ótima. Então tem que ser uma depressão desejada, não excessiva. Exato. Se você está na base, tem uma recuperação incompleta, ok, você vai fazer um treino com uma intensidade menor. Mas se ele não tem uma recuperação completa, por exemplo, do glicogênio muscular, aumenta o risco Como é que ele vai treinar uma contratura ou uma distensão. Então, assim, a curva de adaptação clássica, ok, mas dependendo do que está programado para amanhã, a gente bota até a fisioterapia para dormir com o atleta, fazendo massagem a noite inteira para ele recuperar mais. Desculpa, a gente quer ficar conversando, porque aquele desenho clássico, ele está abaixo de uma condição inicial. Sim. As pessoas precisam entender que aquilo é uma teoria, não significa que o cara está morrendo, pô, senão ele não consegue treinar.
Exatamente. E dentro do microciclo, a gente tem sessões fortes e de recuperação. Isso, e se você fez uma depressão de via glicolítica, no outro dia você pode fazer um treino de boa qualidade aeróbio, dependendo do limiar desse indivíduo. Perfeito. Para usar mais gordura, para usar, né, para usar outra fonte de energia. Exatamente. E aí Elvio, brigadão. todos esses controles que a gente vai discutindo aí ao longo da pós aí, em outra live, não tem problema. Eu adoro isso. Obrigado. Eu também acho muito bacana. O treinamento é muito bom. Elvio, obrigado mais uma vez. Pessoal, quem quiser saber da nossa especialização, pode ir lá no link na minha bio, tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, pode me mandar mensagem para o Elvio. Elvio, sucesso aí, tá bom? Valeu, obrigado. Aí onde você está, sucesso lá nos Jogos Olímpicos e a gente vai se falando. Maravilha. Obrigado aí, desculpa por esse trava-trava, mas não está no meu controle. Que isso, com certeza. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou, um grande abraço, tá bom? Boa noite. Obrigado, Michele. Valeu, Elvio. Valeu, um abraço.